bem, hoje eu quero falar sobre um assunto que, de certa forma, é novo, mas também é antigo. Uma vez nós estávamos em Israel, e nós estávamos no Monte da Bem-aventurança, no norte de Israel. Nesse monte você vê todo o lago, que é chamado Mar da Galileia. E o ônibus parou numa parada, né? E tinha umas vendas, tinha uma lojinha, né? O judeu gosta muito de lojinha, né? E eu achei isso aqui ali, e eu tomei, desde então está na minha mesa. Isso aqui é um vidro com a semente de mostarda, né? Se você quer ver a semente de mostarda, depois pode vir aqui. Ele é bem fechado, até estava pensando hoje, acho que se eu tirar daqui vai crescer a mostarda que está aqui, né? Mas é uma lembrança daquilo que Jesus diz assim, que nós precisamos apenas um pouco de fé, como um grão de mostarda, e para conquistar e estabelecer o que Deus tem para nós. Hoje eu quero falar com você sobre o poder do seu potencial. E nós normalmente não conversamos indiretamente, mas tão objetivamente como eu vou conversar hoje aqui com você. Talvez você não tenha ouvido ainda, para mim é algo que eu estou pesquisando, estudando, buscando a compreensão a respeito, né? O reino de Deus tem os seus mistérios, e um dos mistérios você carrega dentro da sua vida. Deus depositou na sua vida um tesouro que você não sabe que você tem. E o seu potencial fala da capacidade que Deus colocou dentro de você. E para que você traga a luz, quer dizer, melhor, permita que o Espírito Santo traga à luz o seu potencial, você precisa de um grãozinho de fé. Pouca fé. Não é pouco café. É um pouquinho de fé. Para que você permita o Espírito Santo trazer à luz. Eu trouxe aqui uma maçã. Pedi para colocar uma foto de macieira. Não sei se eu tenho falado já um pouquinho sobre isso, né? Mas qual é que é o potencial de uma maçã? Ela tem dentro dela um segredo, que é o seu potencial. E sobre esse segredo eu quero conversar com você. Há um segredo que está escondido na sua vida, de uma forma invisível, mas está aí na sua vida. E Deus colocou isso na sua vida. E a maçã que eu trouxe, a imagem, é para lembrar você durante o tempo todo, né? Então eu já falei 2 vezes aqui sobre 5 perguntas intrigantes para o ser humano. Ontem nós estávamos junto com o pastor Werner, a pastora Karen, a equipe, na imersão da escola de ativação profética. E já mencionei lá com eles. Ontem de manhã estava dando aula na Academia do Reino, também já mencionei ali. Essa semana estava conversando com o pastor Aaron Paulo, também mencionei ali. Então algumas conversas têm provocado pensar sobre essas 5 perguntas. As perguntas não são para gerar dúvidas, mas para que você incentivar você a ter as certezas e as respostas sobre elas, né? Nós já falamos na semana passada sobre para que você nasceu. Essa é uma das perguntas, né? E as perguntas começam, eu sempre considero assim, a primeira pergunta: da onde você veio e para onde que você vai? Qual é a sua origem? A sua origem fala da sua fonte, de quem você nasceu. Isso é tão importante saber com clareza, porque se você não sabe, de repente você começa a pensar que você veio de uma ameba, que você veio do nada, que foi uma explosão simples lá e pum, estou eu aqui. Ou se você entende a sua origem, a sua fonte, né, ela é muito importante. Enquanto você não souber de onde você veio, você terá dificuldade de entender a próxima pergunta. Não saberá quem você é, quem eu sou, né? A sua identidade. Também já falamos bastante sobre isso. Nós não estamos falando da sua carreira profissional, do que você faz. Nós estamos falando daquilo de quem você é. Que muda o trabalho, muda a carreira, muda a cidade, mas aquele quem você é permanece, né?
E uma das marcas, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem essa marca que você é um filho de Deus. Pode dar uma glória a Deus por isso? Amém? A terceira pergunta, que é o propósito, que tratamos há 2 semanas atrás, e temos tratado em vários aspectos, agora desde agosto, é o propósito. Você não veio para ganhar a vida. Você veio para perder a vida. E ganhar a vida eterna, né? Você não veio para trabalhar, pagar suas contas e morrer. Eu estava lembrando de um ditado de uma vila lá na Alemanha que diz assim: se trabalha, 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 compra tua casa, aí se limpa, limpa, limpa e daí se morre. Não, esse não é o seu propósito na vida, né? A casa é boa, o trabalho é muito bom, tudo faz parte, mas o seu propósito é distinto, né? Você não é um acidente biológico, você carrega dentro de você o propósito divino. O seu potencial que nós vamos trabalhar hoje é a sua verdadeira capacidade de realização. Aquilo que Deus colocou dentro de você, que vai além dos seus pensamentos, das suas habilidades, do que você já viu acontecendo e sobre a face da terra, o que Deus tem reservado para a sua vida. E às vezes cito, né, acho que eles já sabem de cor e salteado a história de Albert Einstein, né? Albert Einstein, ele estava com problema na escola e não tirava as notas, não acertava, e a mamãe, quer dizer, a professora mandou uma carta com o filho para casa. Ele não sabia ler ainda, e ele chegou em casa: mamãe, a professora mandou essa cartinha aqui para a senhora. Aí a mamãe leu a carta e ele ficou curioso: mamãe, o que diz na carta? Ela disse: a professora disse que você é muito inteligente, que as crianças não conseguem acompanhar você, ela mesma não consegue acompanhar você, e você é muito capaz, e tem algo muito, e nós vamos fazer a partir de agora a sua educação aqui em casa. Glória a Deus pela mamãe. Se você fosse ler a carta, diz: esse menino é incapaz, ele não sabe, ele vai só dar problema, ele não consegue acompanhar as crianças, ele não tem habilidade, como muitos de nós cremos no nosso passado, lamentavelmente. Tem mentiras que geraram medos, que geraram bloqueios, e que não permitem que o potencial que Deus colocou na sua vida se manifeste por causa das mentiras. Por isso Jesus veio nos libertar dessas mentiras, para que a vida em abundância, ela flua, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E o destino é a última pergunta, né? Para onde que você está indo? Eu tenho enfatizado que não é linear, né? Eu saio daqui, chego ali, meu destino é o céu, né? A gente até canta muito: eu vou ao céu. Lê ali em Apocalipse 22, beleza, vamos estar no céu, ruas de ouro, beleza. O céu já é hoje na sua vida, já é hoje na sua casa. Não é um lugar, quem você vai né? Ou a pergunta correta seria sobre o seu destino: quem você vai ser daqui a 1 ano? Quem você vai ser daqui a 10 anos? Quem você vai ser daqui a 20 anos? Quem você vai ser? Perguntei para o pastor Tiago, depois lá de Campo Largo, ele tinha recebido uma palavra de avivamento, e daí perguntei para ele: e aí, pastor, está mais avivado hoje do que ontem? Ele disse: sim, e menos avivado que amanhã. Ele pegou muito rápido a dinâmica. Eu não sei como você olha para aquilo que está diante de você. Você vai ser um senhorzinho, uma senhorinha ranzinza, chata, ou você vai ser um velhinho esperto, alegre, feliz? Como é que você vai ser? Como é que vai ser o seu casamento daqui a 10 anos? Como é que vão ser os seus filhos daqui a 10, 20 anos? E a Bíblia fala que o destino nosso é sermos a sua imagem e semelhança, vivermos a plenitude em Deus, termos o pleno conhecimento da verdade. E esse é o destino que Deus tem preparado para nós, muito mais que um lugar, né?
E hoje eu queria então buscar uma resposta para você, junto com você, sobre o potencial. Qual é o seu potencial? E nós acabamos de ler ali o último capítulo da Bíblia. Quero que você vá comigo agora no primeiro capítulo da Bíblia, lá em Gênesis, no terceiro dia da criação, para encontrar o princípio, né? O reino de Deus, ele tem os seus mistérios, e Deus escondeu esses mistérios, né, na sua criação. E lá em Gênesis, capítulo 1, versículo a partir do 9, nós temos um segredo. Quero daí fixar no versículo 12. Diz assim: disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve manhã, tarde e manhã, o terceiro dia. Então, o conceito do potencial, entendimento, pensamento, né, o ensino sobre o potencial, de tudo e de todos, está escondido na criação. E ele está escondido num princípio chamado semente. Tudo na vida começa numa semente. Todo comércio gira em torno da semente. E a semente que você planta, você colhe, né? E nós descobrimos espiritualmente também, a sua palavra, por exemplo, é uma semente que você lança. Então, o potencial, ele nunca é visível, você não vê ele. Você não vê a semente aqui dentro, mas você sabe que tem. Por quê? Porque você já abriu e já colocou de lado as sementes, ou plantou as sementes, né? Ela está escondida. Não está, então você, a semente que você carrega, você não percebeu ainda na sua vida, porque está escondida dentro de você. Então ela é um tesouro gigantesco, escondido no interior de cada um de nós. Você já sabe da pergunta, né? O que tem nessa, qual é o potencial dessa maçã? Bom, ela pode me alimentar. Mas o potencial da semente? Pode gerar essa imagem. Pode alimentar, essa uma aqui pode alimentar todo o Brasil, toda a humanidade. É o potencial dela. Se fizer o processo certinho, você tem nela, só nela, potencial de fazer todas as coisas. Por isso que a força da semente é muito grande. E Deus, ele trabalha assim. Nós vamos ver, né? Eu já vou adiantando. Então, o princípio da semente, você tem ali no versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então, o potencial é um princípio da criação de Deus, que Deus estabeleceu, garantindo que o potencial esteja sempre escondido na sua origem. E como é que Deus fez? Uma curiosidade que as plantas, elas surgiram da onde? Da terra elas vieram. A primeira veio do nada. Até hoje, se tirar uma planta da terra, o que acontece com ela? Essa planta, ela morre. Nós viemos de Deus, e se nos tirarmos da comunhão com Deus, o que acontece conosco? Nós morremos, porque nós viemos de Deus, né? Os peixes, eles foram criados para o mar.
Se você tirar um peixe do mar, o ambiente, você foi criado para viver no ambiente da presença de Deus. O seu casamento foi criado para viver no ambiente da presença de Deus. A sua família foi criada para viver no ambiente. Por isso que Deus, quando Ele criou o céu e a terra, Ele plantou um jardim e na região do Éden, na região do Éden Ele plantou um jardim. E ali Ele preparou o ambiente e daí Ele coloca o ser humano nesse ambiente. Um ambiente da presença dEle. Então o ambiente faz toda a diferença e o seu potencial, ele vai se manifestar no ambiente correto. E aí, só para já lançar a ideia ali, o ambiente correto é um ambiente de fé. Então, como é que Deus introduziu o princípio do potencial aqui em Gênesis 1:12? No versículo, você vê assim que a terra produziu o modelo das ervas e árvores, e as árvores que davam frutos. E elas vieram carregadas segundo a sua espécie. Primeira coisa que Deus faz, e uma indústria normalmente faz, ela produz um protótipo. E a partir do protótipo, a partir do modelo, tudo que precisa acontecer pode encher toda a terra. Então Deus age assim, Ele estabelece um modelo e a partir do modelo Ele coloca depois que Ele tem o modelo, Ele coloca uma semente. Então o potencial está escondido no protótipo, no modelo. E a interpretação hebraica desse texto é muito interessante. Deus colocou na semente tudo o que ela deveria de ser. Então, nessa semente está escondido a mostarda. Você vê a mostarda aqui, não? Não, você só vê a semente. Mas se eu plantar essa semente, o que ela vai produzir? A mostarda. Na semente está escondido tudo o que Deus tem preparado na sua vida. E por intermédio seu e por nosso intermédio como igreja, como família, assim por diante, nós podemos aplicar. Isso quer dizer, tudo o que Deus quer que uma coisa se torne, Ele esconde dentro dela. É o mistério. A sabedoria de Deus diz lá em Provérbios assim, que a atividade de Deus é esconder as coisas. E a atividade dos reis é descobrir. Essa é a nossa parte, descobrir o que Deus escondeu. Deus gosta de brincar de esconde-esconde, gosta? Ele tem algo especial, né? E quando você busca, e é uma característica da vida, quando você busca, você vive. Todo o seu potencial está escondido numa semente que está colocada. A parábola do semeador, que é a primeira parábola que o Senhor Jesus dá, e ela é o princípio para entender todo o reino de Deus. E é a parábola do semeador. E o semeador saiu a semear. Ele produziu 30, 60 e 100 por um. E aí é um mistério que Jesus coloca na parábola, mas ele identifica. Um dia eu passei vergonha. Pastor, o que é a semente? É a palavra. A palavra de Deus é a semente. E na palavra você tem todo o potencial. Então é interessante que Deus estabelece um modelo, Ele coloca dentro desse modelo, Ele coloca uma semente, e tudo que ela é para ser está dentro dessa semente, já está estabelecido. Todo o seu propósito, todo o seu potencial já está escondido dentro de você. É como temos conversado, o celular, quando você compra, ele já vem estabelecido com tudo que ele precisa para funcionar corretamente. Ele já vem carregado, com as informações que ele precisa. E Deus colocou isso na sua vida. Amém? Muito bem. Então, está concluído no início. Esse é o princípio que revela que Deus finaliza tudo primeiro. Ele pega o que ele terminou, ele concluiu a árvore, e coloca no começo na semente. E o potencial, portanto, é a realidade acabada que ainda está por se manifestar no interior. Talvez seja muita filosofia aqui, mas o potencial é a promessa de algo que já reside em nós e nas coisas, esperando as condições do ambiente correto e o esforço certo para florescer.
E você tem na sua vida, eu não vou cansar de falar isso, um potencial, um tesouro que você não tem ideia. Deus faz o propósito, estabelece o seu fruto, e no seu fruto Ele coloca a semente, e isso se multiplica infinitamente, e todas as plantas, relvas e ervas começaram de uma só. E aqui está a resposta para a charada. Quem nasceu primeiro? Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Claro que a galinha. Deus fez primeiro a galinha e colocou nela a habilidade da semente, e o ovo é a semente. Então primeiro vem o modelo, depois daí se multiplica infinitamente. E na criação, quando Deus cria algo, Ele sempre vai colocar uma semente para que se multiplique de uma forma extraordinária, né? Nunca para. Pegar um exemplo para nós, Adão, primeiro homem sobre a face da terra. Adão, ele é o protótipo da semente que já veio carregada. Então Adão, ele é a demonstração humana de como o potencial de uma floresta inteira pode ser contida em uma única semente. Diz ali que Deus criou o homem. Na verdade, o texto ali, Deus criou a humanidade na pessoa de um homem. A sua imagem, a imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, macho e fêmea, diz daí o texto, os criou. Então, você tem em Adão a humanidade toda em um só corpo. Então, Deus criou apenas um homem do solo, segundo a sua imagem e semelhança. E Deus pegou então toda a humanidade e colocou dentro de um corpo que é a sua semente. Quando Deus foi fazer a Eva, onde é que Ele foi? Qual é a matéria-prima? Ele foi em Adão, e Ele tirou a matéria-prima de Adão e fez a mulher. E Ele pegou da costela. E para os estudiosos, a costela, para fazer clonagem, ela é o melhor osso que tem, segundo minhas leituras, né? A humanidade, então, ela veio a partir de um corpo só. Deus criou apenas um homem do solo, segundo a sua imagem e semelhança. Então, Adão é o modelo e colocou nele a semente. E Adão era, então, todo o mundo em um corpo só. Quando Deus fala Adão, Ele cumprimenta Adão, Ele cumprimenta 8 bilhões de pessoas. Nós já passamos, né? 8 bilhões e 100 milhões, alguma coisa assim. De um só homem. E esse é um princípio que você vai encontrar nas Escrituras, né? Quando o potencial que estava em Adão, estava tão carregado com todas as informações para se multiplicar infinitamente. Isso explica a passagem que, por meio de um só homem, entrou o pecado no mundo. Então, um homem absorveu o pecado e ele multiplicou isso para toda a humanidade. Agora, esse mesmo princípio se aplica ao último Adão. Por meio de um homem, entrou o pecado no mundo. E por meio de um homem, todo o pecado foi tirado. E aí o texto lá em Romanos diz assim, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E um pouquinho mais adiante, em Romanos 5:17, se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais dos que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, a Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus, Ele se tornou o novo modelo, o novo Adão, o novo que inicia uma nova raça, um novo tipo de pessoa. E o Senhor Jesus é o modelo, Ele é o protótipo de uma nova humanidade, uma nova espécie. Quando você crê em Jesus, você entra debaixo desse foco de bênção. E o modelo que estava em Jesus é para ser aquilo que é para acontecer na sua vida. Você se torna um filho, uma filha de Deus. Pode dar uma glória a Deus por isso? Resumindo aqui essa primeira parte. Então Deus estabelece um modelo de uma árvore e coloca nela a capacidade da multiplicação e seu fruto, que são as sementes. As sementes têm todas as informações genéticas necessárias para cumprir com o seu propósito de alimentar e de se multiplicar
e manifestar assim todo o seu potencial. O seu propósito pessoal, o seu e o meu, é o que Jesus deu como prioridade sobre nós, que era a prioridade na vida dele. E ele veio com esse intuito de manifestar o reino de Deus. E na vida dele você vai encontrar a manifestação do reino de Deus, como é para ser na sua vida, a manifestação do reino de Deus, até chegar à sua plenitude. Então o seu propósito é manifestar o reino de Deus e a sua justiça sobre a terra, e o seu potencial é reinar em vida, não ser governado por nada, não ser governado pelo dinheiro, pelas coisas, pelas ambições pessoais. E você já sabe que você governa quando você serve a sua casa, a sua família. Então, o Senhor Jesus, Ele é o modelo, é a semente colocada em você, e a palavra de Deus se manifesta, que manifesta o potencial que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não veio na sua vida para que você se sinta bem. É gostoso a paz dele, e como é legal, né, experimentar a paz dele. Não é para você só sentir alegre, e como é precioso conhecer a alegria do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo veio na sua vida para que você profetize, você sonhe e você manifeste o reino de Deus sobre a face da terra. Pode dar uma glória a Deus por isso? Né? E para isso Deus falou com Maria, né? Por intermédio do anjo, dizendo para ela assim: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então tudo que Deus fala, não há impossíveis para o que Ele quer fazer na sua vida. Nós podíamos, como é que nós, só uma curiosidade, como podíamos definir potencial? Potencial é algo latente, oculto, é um tesouro que você carrega. Potencial é a habilidade dormente que você tem, que você não conhece. Você não tem noção da capacidade que Deus colocou na sua vida. Por isso que é um potencial. Para que esse potencial se manifeste, o que eu preciso? Da fé. Crer na palavra de Deus, e aí eu manifesto. Por isso que a fé, o justo vive pela fé. E de fé em fé, ele vai experimentando a glória de Deus. Então, é uma habilidade dormente, é um poder inexplorado que você tem, é uma força oculta que Deus colocou dentro de você, é uma energia, uma capacidade reservada, né? Muitos aqui que já experimentaram uma situação de muito perigo, o que você percebe? Uma energia que Deus colocou dentro da sua vida que você não conhece, que você acha que está fraco. E quando tem uma necessidade, você percebe que você consegue fazer muito mais. O seu potencial vai além da sua compreensão, além do que você viu e do que você percebe, né? É um talento que você tem que ainda não está liberado. Podemos dizer assim, o potencial é o você que ninguém conhece. Pode dizer para a pessoa do seu lado: você não sabe o que Deus escondeu na minha vida. O potencial tem a ver, ele sempre está escondido dentro de nós, né? Sempre no interior da fruta, que você é a fruta. O tesouro e riqueza, as pessoas são carregadas com um tesouro que ainda não foi visto, e esse potencial está frequentemente preso. Onde? No medo. Porque quando você, e aí entra um pouquinho a mensagem do domingo passado, quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele vai esticar você. E aí vai doer. Aí a gente diz: não, deixa eu ficar aqui que tá bom. O meu músculo pode ficar do tamanho do Schwarzenegger ou não? Pode. É só treinar ele. Ah, mas vai doer. Ele disse, o Schwarzenegger diz assim: no pain, no gain. Sem dor não há ganho. Sem sofrimento você não vai manifestar a semente que está em você. Veja a mulher no nascimento da criança, né? O sofrimento que acontece, todo o processo que acontece, mas o fruto é maravilhoso, não é, mamãe? É ou não? Você está aqui? Muito bem.
Glória a Deus. Você está comigo ainda ou já estou viajando demais aqui para te explicar isso? Então, todo o seu potencial está em você e ele se manifesta a partir do momento que você crê. Ou ele é bloqueado pelo medo, que as pessoas vão dizer, eu não consigo, eu não sei. Muito bem, tem umas coisas interessantes, né? Você tem a maçã, ela é um fato, né? Mas a verdade sobre a maçã é que existe dentro dela alimento e dentro dela a cura, que é o seu propósito. Você comer uma maçã por dia, dizem que o médico não vai te ver tão cedo. Tem a semente, que é o seu potencial de se tornar uma floresta que alimenta multidões. É interessante como Deus olha para as pessoas. Ele olhou para Moisés e Moisés era um assassino. Mas Deus não viu o assassino. Deus viu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, viu o Salmo 90 na vida de Moisés. Nós olhamos a aparência, mas Deus vê o tesouro que Ele colocou na sua vida, um libertador, uma libertadora. Se você pegar a história de Jericó, tinha uma mulher chamada Raabe. Qual é que era a profissão de Raabe? Era uma prostituta. Deus não viu a prostituta, Deus viu o coração. E ela, quando percebeu o projeto de Deus chegando na vida dela, ela protegeu o projeto de Deus. E Deus não viu a prostituta, Ele viu a linhagem de Jesus na vida dela. Ela entrou na linhagem de Jesus. Às vezes você olha para o seu filho e ele fala de algumas coisas que você acha impossíveis acontecer. Ele está pirando na cabeça, né? Tem um sonho que é impossível acontecer. E ele está falando do potencial da vida dele. E Deus viu um menino pequeno correndo atrás de umas ovelhas. E alguns só viam um menino ali. E Deus viu nele o rei de Israel. E o modelo do reino de Deus. Deus olha diferente, não é verdade? Para você e para mim. Deus não olha conforme, né? Ele não olha para as suas capacidades. Nós temos hoje essa linguagem do cancelamento, né? A pessoa faz um erro, ela é cancelada. E Deus não olha para esse tipo de coisa. Se Deus precisa de algo, Ele não entra em pânico. Ele vai para o seu interior e traz para fora, pois Ele é o Todo-Poderoso, o Onipotente. E Ele nunca para de criar o que precisa. Veja o exemplo de Abraão. Abraão é interessante, né? Ele é conhecido como o pai da fé. E em Gênesis capítulo 17, Deus vai e já está conversando com ele há alguns anos, a partir dos seus 75 anos, em ti, ele coloca o propósito da vida de Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, todas as etnias, todos os povos, todas as famílias, né, da terra serão abençoados por causa de uma pessoa. E toda vez que Deus quer começar algo sobre a face da terra, Ele começa sempre com... É necessário só um. Ele não está atrasado. Ele começa toda a sua história. Se você daí conhece o reino de Deus, Adão, só para se contextualizar, Adão pecou, o império das trevas se manifestou, e as 4 cláusulas foram uma atrás das outras quebradas, 3 foram quebradas, e Deus chama Abrão, e ele recomeça a sua história com Abrão. Aí a 4ª é quebrada, e em Gênesis 12, Deus recomeça e começa a retomar o governo sobre a face da terra, que daí depois é estabelecido em Jesus. Quando Deus vai falar então com Abrão, diz assim o texto: quando atingiu Abrão a idade de 99, apareceu-lhe o Senhor e disse para ele: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E a história continua.
Deus muda o nome de Abrão para Abraham, marca a identidade dele. Ele agora concorda que ele é pai de multidões, para que ele possa ser pai de... Ele não é só um pai exaltado, Abrão, mas ele é um pai de multidões, Abraham, porque o nome de Deus foi colocado na vida dele, assim como o nome de Deus foi colocado na sua vida quando você aceitou a Jesus. O sopro de Deus entrou na sua vida pelo Espírito Santo. Pode dar glória a Deus por isso. E Deus se apresenta para ele: eu sou todo-poderoso, daqui a um ano você vai ter um filho. Espera aí, Deus. 99 anos. Sara, por ali, pertinho também, nos seus 90 e tantos anos. Deus, quando Deus chega na sua vida, e aqui é para pular, exaltar e dar uma dança, Ele diz o que Ele vai fazer. Ele diz: eu sou o Todo-Poderoso. Se eu quero uma solução, eu a tenho dentro de mim mesmo. E Deus, Ele, quando diz Todo-Poderoso, Ele diz: eu sou todo o potencial. Todo o potencial que existe está em mim mesmo. O que eu quero criar, eu crio. Porque o meu potencial, eu sou o Omni, eu sou o Todo-Poderoso que faz todas as coisas. E Deus dá uma dica para Abrão: Abrão, anda na minha presença e vai resolver a questão. Se identifique comigo, saiba quem eu sou, e você vai experimentar todo esse poder, todo esse potencial que eu tenho para a sua vida. E esse encontro com Abraão fez com que Abraão recebesse da graça de Deus. E ele estava com 99 anos, ele recebeu a palavra com 75. Quantos anos ele viveu? Eu achava que era 147. Não sei se era por causa do Fiat ou o quê. 175 anos ele viveu. E ele teve, depois com cento e poucos lá, Sara morreu, ele teve a esposa e teve mais filhos e filhas. O que Abraão tomou? O que aconteceu com Abraão nesse encontro com Deus, na vida dele? O impacto na vida dele. Ele tinha a sua identidade marcada por Deus, pai de multidões, Abraham. O seu potencial era gerar uma nova geração agora, e Deus viu na vida de Abraão o seu próprio filho, Jesus, porque ele vinha da linhagem de Abraão. A curiosidade, né? Os anos aí de Abraão. Resumindo aqui, mais uma vez, Deus tem um modelo, e o modelo dele para a sua vida, para a minha vida, é o próprio Senhor Jesus. E Ele colocou em você o potencial dele, que é o Espírito Santo, que está escondido dentro de você. Ele é o seu tesouro. É interessante que diz lá em 2 Coríntios 5,17, que o poder de Deus Ele colocou num corpo de barro. Você carrega o poder de Deus, não é o seu exterior que é tão importante, mas o que você carrega dentro de você. Diz assim, 2 Coríntios 4,7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 1 João gosta de lembrar, segundo Jesus também nós somos neste mundo. Eita mistério! Como é que vai explicar isso? Como é que vai entender o mistério de Deus, a compreender essa sabedoria de Deus? E aí as 3 frases que às vezes a gente diz aqui, elas fazem todo sentido. Você é tudo que o seu Pai Celeste diz que você é. Amado, vencedor, favorecido, abençoado. Você pode fazer tudo que o seu Pai Celeste diz que você é capaz de fazer. É o que Ele diz e não o que eu acho. Não as mentiras que foram ditas sobre a minha vida que eu posso e não posso fazer. E você tem tudo que o seu pai diz que você tem. Não sei tossir coisa nenhuma. A descoberta do potencial, portanto, é a descoberta do tesouro que Deus já colocou dentro de você, que deve ser liberado para que a pessoa possa morrer, não de idade, mas vazia.
Eu quero morrer vazio, não de idade, não de doença. Você não foi projetado por Deus para morrer. Um tempo pensava assim, todo mundo vai ter que morrer de alguma coisa, né? Eu quero morrer vazio, entregar tudo que Deus colocou na minha vida. E é interessante que quanto mais você vai tirando, mais vai aparecer. Porque Deus vai multiplicando as coisas que tem colocado dentro de você. Se você parar de entregar, aí começou a morrer. Se parar de servir, a sua casa, a sua família, a sua igreja. Então o seu potencial, Deus colocou algumas coisas na sua vida para manifestar o seu potencial. E descobrir o agir de Deus na sua vida. E para concluir, onde é que está o ponto de virada para nós? Onde é que está o ponto de virada? Eu gosto de ouvir o testemunho de Miles Monroe. Ele era filho de uma família de pastor batista. 11 filhos, ele era o número 6. Tinha 2 quartos a casa. Casa de madeira, construída sobre 4 pedras. Num bairro muito pobre. Um quarto era dos pais, um quarto era da mãe, das irmãs. Ele tinha 6 irmãs. E ele e os irmãos tinham uma sala, tinham lá uma pequena, como é que diz, matraça, um colchonete que ele dormia ali. E a casa era construída, ele diz assim, a casa era construída em cima de pedra para que os ratos não entrassem, mas eles entravam. Eu dormia à noite e os ratos vinham morder a gente. Eu tinha que me defender à noite ali, os mosquitos, então a gente era comido por eles, eram nossos amigos, toda noite eles vinham nos visitar. E esse menino com 14 anos disse para o pai, pai, quando ele nos seus 13 anos teve o seu encontro com Jesus, seus 14, 15 anos, ele disse para o pai assim, pai, eu vou ser conselheiro de reis. Eu vou treinar governantes para governar seus países. Graças a Deus por esse pai. Ele disse, filho, você acha isso possível? Eu acho. O mais estudado diz, né? Coitadinho, né? Deixa ele crer. E é o que ele fez na vida. Ele viajava pelo mundo, treinando equipes de governo, dando palestras pelo mundo todo. Tinha o seu próprio jatinho. Lamentável, morreu com toda a sua equipe, com a sua esposa, num acidente aéreo com o seu jatinho. O que faz o menino que dormia num colchonete, numa casa com buracos, ser um homem que se tornou conselheiro de governantes? Ele diz o que aconteceu com ele. E ele foi perguntar para Deus, Deus, por que a gente é pobre? Ele não sabia, ele sempre era feliz, ele disse, até que eu descobri que eu era pobre, daí eu fiquei infeliz. Aí eu vi que os outros tinham mais que a por que a gente tinha? Porque a gente tem a fé em Jesus, por que é isso, por que é aquilo? E a resposta aqui sobre o nosso potencial, Deus disse para ele assim, nada vai mudar na sua vida, até que você mude a sua maneira de pensar. Nada muda na nossa vida até a gente mudar a maneira de pensar. E aqui eu queria concluir com Romanos 12, 1 e 2. A misericórdia de Deus nos tem alcançado de tanta forma, tem colocado dentro de nós um tesouro inestimável. Nós não temos noção do potencial que Deus coloca na sua vida, no seu casamento. Eu sempre lembro, né, Adão, quando a Eva não existia, ele era para cuidar do jardim. Mas quando a esposa foi colocada do lado dele, ele disse, pronto, agora vocês enchem toda a terra com a glória de Deus. O poder multiplicador da comunhão, de andar juntos como casal. E desde das Escrituras, no início, todo o nosso potencial, ele vai se manifestar na comunidade, no juntos uns com os outros, nunca sozinho.
E em Romanos 12 ele diz, a graça de Deus, a misericórdia de Deus nos alcançou. E a nossa única resposta que nós temos, que podemos dar para Ele, é nos apresentar a Ele e dizer, Deus, aqui está a minha vida, eu ofereço ela como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Tudo que o Senhor me tem dado, tudo que eu sou, eu oferto ao Senhor. Eu preciso ter fé nisso, porque normalmente nós seguramos, os nossos medos nos impedem de ir para o sacrifício, porque a gente não quer sacrificar, porque sacrificar dói. Sacrificar gera medo na nossa vida, e a gente se esconde às vezes atrás do sacrifício de Jesus. Não, Jesus já pagou tudo, eu não preciso me sacrificar. Sim, precisa. O texto de Romanos 12 diz, o sacrifício de Jesus foi total para com você, para que o seu sacrifício para com Ele seja total também, de total entrega. A vida, o mistério da vida, vem quando eu me apresento para Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. E aí vem a segunda parte. Quando me apresento em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a palavra de Deus agora, a revelação dela vem e os meus pensamentos são transformados. O meu coração é tocado primeiro no sacrifício, e aí a minha mente é tocada pela revelação da palavra de Deus, e aí eu sou transformado. Aí o potencial todo vem à luz. Quantos aqui estão dispostos a ir para o sacrifício? Eu estou. Eu busco fazer isso todo dia. Me apresentar em sacrifício ao Senhor. Eu quero te convidar a você se apresentar a Deus. E apresentar todo o seu potencial, tudo que Deus, as sementes que Deus colocou dentro da sua vida. Se apresente para o Todo-Poderoso e diz, Deus, aqui está a minha vida. Aqui estou, que eu tenho meus anos de vida. E se Deus quiser levar você para 120 anos, é difícil para Ele ou não? Com saúde? Com vigor? Levou com Abraão, ele rompeu o limite que ele colocou no 120, foi até 175. Imagine só. Com saúde, com vigor. A mudança de mentalidade. Eu preciso entrar nessa dinâmica de dizer, Senhor, eu creio na Tua palavra. E aqui tem outro ponto que eu já mencionei antes, mas quando ele começa então a falar ali em Romanos 12, ele começa a falar da importância da comunidade, do uns aos outros. E o pastor Werner, ele mencionou isso ontem também. Permita ser pastoreado. O seu propósito, o seu potencial, ele só vai vir à luz no meio da comunidade. E aqui se abre uma outra porta sobre comunidade. O que é viver em comunidade? Nós não fomos feitos para viver só nossa família. Nós não fomos feitos para viver em solidão. Nós fomos feitos para viver em família, em comunidade. Por isso que a igreja é uma comunidade. Há um engano muito grande quando diz, não, Jesus é o meu pastor e eu não preciso de ninguém. Nunca vai cumprir com o seu propósito. Vai ficar de escanteio. Porque Jesus, Cristo, ele se revela na igreja, o corpo de Cristo, na comunhão com os outros. E eu preciso ter um pastor. E aí Deus colocou uma coisa muito interessante que a gente não gosta, que também gera seu sofrimento, que é a prestação de contas. Eu preciso ter alguém para prestar contas. Do tipo de pensamento que eu tenho, cultivado, do tipo de sentimento que eu tenho cultivado, eu preciso abrir o jogo, eu preciso abrir o coração, e nós temos isso no grupo familiar. Eu vou para o grupo familiar para abrir o meu coração, e Deus, quando Ele vê que eu abro o meu coração nos meus medos, nas minhas inseguranças, eu faço isso em fé, e eu faço isso perante os meus irmãos. Você tem um exemplo ali de Tiago, capítulo 5, quando nós confessamos uns aos outros as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas fraquezas, as mentiras que acreditamos, as nossas limitações que não nos permitem avançar, quando eu coloco e abro o meu coração, a Bíblia diz que nós somos curados. O projeto de Deus é estabelecido em nós.
E eu podia estender aqui agora com John Wesley. Ele disse assim: me dá 100 homens que se sacrificam a Deus, que se consagram a Deus, eu vou mudar o mundo. Com 100 pessoas. 100 é o número necessário. Roma tinha 300, o número necessário. Acho que Esparta também, né? Gideão, Deus colocou 300. Ele não precisa de muito, mas ele precisa daqueles que em fé creiam nele e se posicionam para que o projeto dele se cumpra na sua vida. O tesouro que está escondido em você, você não leva para o cemitério, mas você entregue. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Peço que a equipe venha aqui à frente. Você recebe essa palavra? Amém?